Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h32. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Como vocês estão vendo, eu estou montando tudo agora, esbarrei aqui no negócio, ficou tudo torto. É assim mesmo. Esse povo amador é assim. Aliás, é gozado, né? Porque você fala amador, e amador parece que é meio pejorativo, né? Gozado, né? Porque para mim amador, né, é uma coisa boa. É alguém que ama, né? É que a gente vive num mundo tão comercial. Você dizer que você é amador é um demérito, né? Tem que ser profissional. É interessante isso, né? É que nem uma discussão que a gente tinha logo quando eu estava no início do curso de medicina, que o pessoal dizia assim, não, você não pode ser humano, você tem que ser técnico. Eu ficava pensando, mas será que eu quero ser examinado por um médico que não é humano? Aquilo me dava uma certa angústia, sabe, pessoal? Eu olhava aquilo e falava assim, mas será que eu quero isso? Será que é isso que eu quero? Né? Hoje, vocês sabem que eu sou muito sincero, hoje eu não tive tempo de nada. Né? Então, a live vai ser no improviso total. Nem sei qual é a leitura de hoje. Né? O site da CNBB não está entrando direito, então peraí que eu vou testar aqui se eu consigo. Estou redigitando, sabe? Tudo bem, Terezinha? Como é que você está? Eu vou bem, graças a Deus. Graças a Deus vou bem na correria danada, muita coisa para fazer, mas tá bom. O importante é que tá tudo bem. Né? Pelo jeito tá entrando. Mas pelo jeito tá entrando. Entrou. Bom, vamos ter que improvisar hoje. Vamos começar. Terezinha está falando que também está tudo bem com ela. Que bom. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo. Ficou perplexo, porque diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse, eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Olhando essas palavras hoje, né, a gente fica pensando, qual é a mensagem hoje que nós temos para nós nesse Evangelho? Ou seja, o que o Evangelho traz para alguém que vive hoje em 2025 sobre
nossa realidade. E eu estou olhando isso, e isso tem a ver com uma coisa que eu acho interessante. Oi, Mozinho, boa noite, paz e bem. Mozinho está lá no outro quarto. Coitada, está exausta, doida para dormir, aí está assistindo a live, mas está com soninho. Sabe, aqui eu acho que tem algumas coisas importantes. A primeira coisa importante é a gente notar que Lucas está falando de Herodes. Quem é Herodes? Herodes era o governador, vamos dizer assim, de Israel, que tinha fechado um acordo com os romanos. Ou seja, os romanos dominaram Israel, mas eles funcionavam da seguinte forma: tá tudo bem, eu deixo o Herodes ser Herodes, mandar lá, desde que não tenha confusão e eu recebo os meus impostos. Era chamada Pax Romana, a paz romana. Então você tinha Pôncio Pilatos, romano, chefe da legião, ele que tinha uma força militar muito maior que a força militar de Herodes, e tinha Herodes. Herodes era uma pessoa, era um judeu, né, que tinha, por assim dizer, um grupo de pessoas que seguiam ele, né? Então você tem os fariseus, os saduceus, os herodianos. Ele, por assim dizer, tinha um terceiro partido político religioso, vamos dizer assim. E ele não era assim uma pessoa, vamos dizer, boa. Lembre-se que João Batista criticou o casamento dele com a cunhada, porque não era um casamento de uma preocupação religiosa. Ele não estava casando para dar descendência ao seu irmão, não. Ele estava casando por interesse econômico e interesse militar. Ele estava querendo melhorar o poderio dele. E por isso, João Batista o criticava. Mas ele era um judeu. Ele não era um homem isento de religião. Ele não era uma criatura naturalmente perversa. Sabe? A gente tem que tomar cuidado quando a gente lê o Evangelho para não transformar as coisas numa realidade que ela não existe, numa coisa preto no branco, uma coisa assim, ou é ou não é. Herodes, de fato, tinha alguma espiritualidade e ele, mesmo se sentindo incomodado pela pregação de João Batista, que o denunciava, se sentia fascinado por João Batista. De certa forma, a palavra de João Batista, o anúncio de João Batista o encantava. Só que ele chegou o momento que ele tinha que tomar uma decisão. E a decisão dele não era uma decisão tranquila. Né? Eu sei que você vai dizer, não, eu nunca faria isso, mas você não estava lá. Sabe, pessoal, a gente tem que entender que algumas coisas para nós são absolutamente naturais. Mas nós vivemos dentro de um contexto ético, dentro de um contexto social muito diferente do contexto que eles viviam. A própria cultura deles era diferente da nossa e nós não podemos julgar o mundo do passado usando as estruturas de hoje. Os historiadores chamam isso de anacronismo, ou seja, como se não existisse o tempo. Né? Eu digo que é quando se analisa a Bíblia, a Sagrada Escritura, sem entender a cultura e o tempo, a estrutura social, você está fazendo
uma má exégese, uma má interpretação. Resta saber se é só uma questão de despreparo ou se é uma questão de má fé. São coisas diferentes. Tá? Mas ele gostava de João Batista. Tanto que quando ele ouve falar de Jesus, ele tem interesse em ver Jesus. Mas ele está angustiado. Ele fala assim, não, eu mandei degolar João Batista. Quem é esse que apareceu? Não pode ser como alguns tinham pensado que João Batista ressuscitou. Na verdade, a cabeça de muita gente estava perturbada. Por quê? Porque Elias, Jeremias, alguns dos antigos profetas, como Amós, como Miqueias, como Baruque, haviam morrido há muito tempo. Havia mais de 400 anos que não tinha um profeta quando apareceu João Batista. E agora, de repente, aparece outro que parece ser maior que João Batista. Bernardo, mas é o Messias, sim, você sabe disso. Eles não entendiam isso. É pedir demais para uma pessoa daquela época entender que eles estavam diante de Deus que havia se encarnado. Na verdade, para muitos hoje em dia é difícil entender que Jesus é Deus encarnado. A maior parte das pessoas quer trabalhar Jesus ou quase como um homem com poderes, ou quase como Deus que não tem nada de homem. Ou seja, é muito difícil as pessoas quererem entender Jesus como ele é. 100% homem e plenamente Deus. É difícil. Se é difícil para nós hoje em dia, imagina para eles naquela época. Isso era quase impossível. E aí é interessante porque eles reconhecem que estão diante de alguém especial. E eles identificam esse alguém como um profeta. Sabe, pessoal, é uma coisa que me fascina. Porque ao mesmo tempo que nós, hoje em dia, boa parte da igreja católica, boa parte da igreja cristã, boa parte das pessoas que seguem Jesus, mesmo que não tenham religião, odeiam os profetas. Assim, tem uma verdadeira algeriza dos profetas, não querem ver um profeta na frente. Sabe, e eu quero deixar muito claro para você que o profeta é uma criatura incômoda. Sabe, achar que o profeta é bonitinho, que o profeta é engraçadinho, é não entender o que é um profeta. O profeta, ele é naturalmente perturbador. Ele é naturalmente, ele te deixa angustiado. Porque o profeta, ele vai declarar o que está errado. Quando João Batista chega para Herodíade e diz, você não pode se casar. Quando João Batista vira para Herodes e fala, você não pode tomar a mulher do teu irmão como esposa. Ele não faz isso de uma forma delicada, ele não faz isso de uma forma, sabe, Herodes, a gente precisa conversar, a gente tem que fazer um acordo, vamos aqui fazer uma negociação. Não. Não. O profeta vai lá e fala, Herodes, tu tá errado, tu não pode casar com essa mulher, porque você não
tem o que é necessário para isso. Não, mas ela é a esposa do meu irmão, não deixou descendência. Mentiroso, você é mentiroso. Ele fala. Ele não vai ter papas na língua. O profeta, ele vai denunciar o que é errado. E se for um profeta rural, ele vai pegar pesado, ele vai falar mesmo. Ele não vai ter nenhum linguajar floreado, nenhuma palavra rebuscada. Vocês viram Amós no domingo passado, esse domingo agora também é Amós. Vejam como é que Amós fala. Ele não fica de brincadeirinha, ele não fica de terninho educado, ele vai lá e mete o dedo na ferida mesmo. Ele, inclusive, e é muito interessante isso, porque você vê Miqueias, você vê Amós, você vê Baruque, eles não têm grandes feitos, coisas poderosas, prodígios, sinais. Não. Mas eles têm a palavra. Eles têm um compromisso com a verdade. Eles não se escondem, não se furtam, não abrem mão de falar o que tem que ser dito. Essa é a característica do profeta e isso que perturbou tanto Herodes ao ponto de degolar. E é talvez essa a característica que fez as pessoas pensarem que Jesus era um profeta. Porque o profeta anuncia o reino de Deus e a sua justiça. E Jesus vinha dizendo, o reino de Deus está próximo, o reino dos céus está próximo. Ele anunciava o reino. E isso leva as pessoas a pensar que Jesus é um profeta. E hoje nós precisamos anunciar o reino. É claro que o reino que nós vamos anunciar é o mesmo reino que Jesus anunciou, que João Batista anunciou, que Baruque, que Elias, que Miqueias, que Isaías, que Jeremias anunciaram. É o mesmo reino. Mas o anúncio hoje é diferente. A profecia hoje é diferente. Por quê? Porque os dramas da humanidade hoje são outros. Você se lembra em Apocalipse, quando João fala, eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, e o mar não existe mais. Não haverá luto nem choro, pois eu enxugarei todas as lágrimas. Quais são os lutos de hoje? Quais são os choros de hoje? Quais são as lágrimas derramadas hoje? Sim, algumas lágrimas ainda correm. Correm as lágrimas das mães que veem seus filhos e suas filhas mortas, vítimas da violência, da guerra, da fome, da miséria, da indiferença. Sim, existiam essas lágrimas naquela época, existem hoje. É verdade. Mas há outros lutos, há outros desesperos. O desespero da desigualdade absurda. Não sei se vocês sabem, mas 1% dos brasileiros ganham mais que 50% dos brasileiros. Bernardo, e o que isso tem a ver com a religião? Olha lá, o Guinho Inquisidor já está querendo me queimar na fogueira. O Guinho, entende o Guinho? Qualquer acúmulo de bens, na realidade de escassez, é pecado. Quem falou isso é São Tomás de Aquino. Não me queima não, queima São Tomás de Aquino. Como também foi falado
que o direito de ser é superior ao direito de ter, e antes que alguém me acuse de ser comunista. Quem falou isso foi Papa João Paulo II, na Solicitudes Reis Sociales. Então, não é nenhum absurdo quando eu digo que a desigualdade tem que ser denunciada. E que eu, como fiel seguidor de Jesus, apoio toda e qualquer medida que reduza a desigualdade. Ou seja, eu sou a favor de tudo que reduz as desigualdades. Entrou alguém aqui. Eli Matos Santos. Boa noite, paz e bem, Eli. Ou será que é Elima? Não sei. Boa noite, paz e bem. Depois você me diz quem você é. Sabe, nós temos que falar no mundo e dizer claramente: isso está errado. Né? É necessário que eu talvez diga, e algumas pessoas se assustem, é necessário que nós tenhamos cultura à disposição das pessoas, educação à disposição das pessoas, lazer à disposição das pessoas, uma boa casa, uma boa escola, um transporte público digno. E antes que alguém reclame, eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. E a vida que o Senhor anuncia não é só a vida lá após a morte, não é só a vida dos bens espirituais, mas é também a vida dos bens materiais. Nós não somos pessoas partidas. Não existe alguém que é só espírito. Na verdade, eu gosto muito de um post que eu vi uma vez, de uma frase do Padre Zezinho. Desde quando salvar o corpo não é salvar a alma? Sabe, separar o corpo da alma é tornar toda a ideia de Jesus errada. Na verdade, quando você separa o corpo da alma, você provavelmente está à beira de um sacrilégio. Eu não estou dizendo que você está fazendo um sacrilégio, porque você pode não ter consciência. Então você pode estar só numa má compreensão, num erro de fé. Você pode ter sido iludido por alguém, iludida por alguém, que acha que existe uma separação. Não existe. E quando eu começo a falar essas coisas, certamente algumas pessoas que vocês conhecem vão dizer que eu estou errado. Vão dizer que eu sou um comunista. Vão dizer que eu sou da teologia da libertação. Aliás, deve ter um monte de gente muito perturbada, né? Porque o Papa Leão XIV falou da grande escola que é a teologia da libertação. Porque o Evangelho tem uma mensagem de libertação. E antes que alguém fique dizendo, não, então ele está falando da libertação do pecado. Não. Ele citou Gustavo Gutierrez. E Gustavo Gutierrez é um dos teólogos originários do que a gente chama de teologia da libertação, que muitos combatem sem absolutamente entender, sem ter absolutamente nenhuma substância para um debate. Chegando, inclusive, a falar mentiras. E sabe, eu costumo dizer que toda vez que alguém começa com muita mentira, com muito coisas não verificáveis, quase sempre, é porque a pessoa não tem o que te falar. Ela está reproduzindo um discurso que ela não entende. E aí é claro que os profetas perturbam essa pessoa. Porque a função do profeta não é só anunciar o reino. Provavelmente, se o profeta só anunciasse o reino, ele seria aplaudido por todo mundo.
Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Mas o profeta faz outra coisa. Oi, Aliette, querida, boa noite, paz e bem. Quanto tempo você não vem aqui? Então entendam bem, se o profeta tivesse só anunciando o reino, todo mundo gostaria dele. Mas ele denuncia os erros. Então ele vai denunciar o que está de errado no mundo. E sabe, não raro as pessoas estão num desses erros. E sabe, assim, eu não vejo nada demais em a gente estar num erro. Como assim, Bernardo? Você não vê nada demais na pessoa estar em erro? Não. Até porque algumas pessoas talvez nem saibam que estão num erro. E às vezes a pessoa pode errar por um motivo, vamos dizer, atenuante. Né? Por exemplo, alguém que foi criado numa realidade absolutamente machista. Talvez nunca seja capaz de notar que o machismo é um erro. Né? Entrou alguém aqui, acho que é Dete Cunha, 65, boa noite, paz e bem. Sabe, às vezes, quando a gente tinha lá os encontros de jovens, chegavam alguns jovens para a gente que não eram de famílias católicas. Alguns eram de famílias cristãs, alguns nem de famílias cristãs eram. E era impressionante a dificuldade deles de entenderem e dos jovens entenderem eles. Por quê? Porque era um choque de cultura. Eles tinham sido educados numa cultura tão diversa da nossa que eles tinham dificuldade de entender que algumas coisas que para eles era absolutamente natural era um erro para nós. E nós tínhamos que tomar cuidado para entender que algo que era absolutamente natural para nós poderia ser um absurdo para eles. Sabe, eu fico vendo, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Para muitos de vocês, se eu fizer a frase, comigo é assim, bateu, você imediatamente responde, levou. Entende? Mas isso é o oposto do evangelho. Eu vejo de vez em quando algumas pessoas falarem assim, não tem que ter uma arma em casa, porque se o bandido entrar na minha casa, eu tenho condição de enfrentar o bandido. E eu falo, mas isso é contra o evangelho. Mas como assim, Bernardo? É contra o evangelho? Sim. Jesus falou, ouvistes o que foi dito, olho por olho. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resisti ao homem malvado. Jesus, é claro, ao dizer isso. Mas se você foi educado numa cultura de raiva, de ódio, de violência, você dificilmente vai entender isso. Então, eu não posso achar que todo mundo, quando vai ouvir um profeta anunciando o reino de Deus e sua justiça, quando um profeta denunciar um erro do mundo, as pessoas vão entender e aceitar isso. Mas é bonito que mesmo Herodes, um homem sedento de poder, um homem que adorava riqueza, um homem que não se furtava em matar um inimigo, quando ouve falar de Jesus, quer vê-lo. Está aqui no final, observem. Eu mandei degolar João, quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que se dedicar. Talvez seja muito bom para nós aprendermos isso. Que talvez uma das coisas mais fascinantes é que nós
comprometidos com a profecia, sempre anunciando o reino de Deus e sua justiça, sempre denunciando os erros e as injustiças do mundo. Pode ser que pessoas não gostem da gente, mas nós iremos despertar a curiosidade de algumas pessoas. E meu irmão, minha irmã, quando uma pessoa curiosa dessa chegar para você, abra o teu coração. Derrube todas as cercas. Escancare todas as portas. Se coloque absolutamente desarmado. Desarmada. Para que aquela pessoa possa, através de você, chegar a Jesus. Não, você nem precisa se preocupar em mostrar Jesus a ela. Mostre o seu desprendimento, mostre o seu amor, a sua acolhida. Receba essa pessoa, inclua ela na comunidade de fé. O resto vem com o tempo. Mas se você, ao ver essa pessoa curiosa, pela sua conduta, pelo seu testemunho, pelo testemunho do que pode ser o mundo se nós acolhermos o reino de Deus, do que está errado no mundo, porque nós não acolhemos o reino de Deus. Se essa pessoa chegar para você, abra todos os caminhos para que ela possa ter aquilo que é necessário para se encontrar com o Senhor. Oi, Maria Lúcia. Boa noite, paz e bem. Se você fizer isso, você vai ter contribuído muito para o reino de Deus. E como disse Tiago, né? Haverá uma grande festa no céu e a sua multidão de pecados será perdoada. Talvez eu nem me preocupe pela multidão de pecados que seja perdoada. Mas não vai ser bom uma festa no céu? Não vai ser bom que as pessoas digam que legal, mais uma pessoa está vindo para cá? Eu sei que ser profeta é difícil. Mas há uma beleza tão grande nisso que vale a pena todas as dificuldades se nós pudermos tocar uma pessoa. Amém? Bem, essa foi a reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã é sexta-feira, não tem reflexão, porque é o dia de plantão, é um dia confuso. E sábado tem reflexão, tá? Já vou fazer a reflexão do domingo. Qual vai ser a reflexão, Bernardo? Ainda não sei. Mas sábado eu já vi que a primeira leitura é Amós. Eu acho que é Lázaro, passagem de Lázaro. Se for isso, pessoal, vai ser uma pedrada, tá? Pedrada boa, mas vai ser uma pedrada, tá? Vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão. Quem eu vou pedir intercessão? Martinho de Lima. Martinho de Lima. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Sábado, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.